A paz do Senhor, igreja. Ô, glória, que bênção estar na presença de Deus, né? Unidos aqui, mais uma vez, Deus seja louvado por isso. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Pegue a tua Bíblia. Vamos abrir lá em 2 Pedro. Amém? Segundo Pedro, capítulo 3. Esse texto ele traz aqui por título A Vinda do Senhor. E eu vou ler com os irmãos aqui o verso de número 13, que diz assim: Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Amém? Vou ler mais uma vez. Para a gente poder entender melhor, eu vou ler do verso 11 ao verso 13, tá? Verso 11 diz assim: Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra em que habita a justiça. Amém? Glória a Deus. Você aguarda novos céus, nova terra? É essa a tua esperança e a tua fé? Amém? Irmãos, tantas coisas foram ditas aqui a respeito desses tempos que a gente está vivendo. Que tempos são esses? Nós nunca vimos um tempo semelhante a esse. A gente está vivendo tempos realmente muito difíceis. E quando a gente fala aqui, fala no altar, cada pessoa que sobe aqui e que fala, olha, nós estamos vivendo um tempo difícil, às vezes a pessoa pode pensar, nossa, mas que repetitivo. Mas é fato, irmãos. A cada dia vai ficando pior a coisa. Né? Quando você pensa que está ruim, ainda pode ficar mais ruim ainda. Né? Que tempo que a gente está vivendo. Mas aqui, esse texto, ele fala sobre a vinda do Senhor. Irmãos, se existe uma coisa, ou se existe uma marca da igreja de Jesus, desde que ela foi inaugurada por Jesus Cristo, até os dias de hoje, se existe uma marca, essa marca é a fé na vinda de Jesus. Porque o povo de Deus sempre teve essa fé, sempre guardou essa fé no seu coração. Houve, sim, tempos em que as pessoas, tempos e tempos, em que as pessoas ficavam mais enfraquecidas, em que vinham falsas doutrinas e ensinamentos, e as pessoas ficavam confusas, mas a essência da igreja sempre foi essa: aguardar a vinda do Filho de Deus, né?
E aqui, a palavra do Senhor, ela vai nos falar através do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele já está escrevendo a sua segunda carta. E na sua primeira carta, ele também fala sobre isso. E ele vai falar, olha, ele não quer ser repetitivo, mas ele precisa ser, porque ele quer que as pessoas tragam à sua memória, à sua lembrança, as coisas que realmente importam para o cristão. Aqui no capítulo de número 1, no verso 16, ele diz assim, no verso 15 e 16, diz assim, mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então, lá desde a primeira carta que ele escreveu aqui, essa carta, primeira carta que ele escreveu ao povo de Deus, que estava em algumas regiões, em algumas partes, e que estavam perseverando na sua fé, estavam buscando a Deus, mas precisavam de uma luz, precisavam de uma orientação, de uma direção. E todo esse povo, todas essas igrejas espalhadas, eles precisavam dessa orientação. E o apóstolo Pedro, ele vai dar essa direção e essa orientação a respeito da vinda do Filho de Deus. E ele vai falar na primeira carta e também na segunda carta, e ele vai falar, olha, eu quero que vocês tenham lembrança que mesmo depois da minha morte, ou seja, eu quero que vocês entendam que a fé de vocês não pode ser denegrida. Elas não podem, a fé de vocês ela não pode ser confundida, porque Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, ele vai voltar. E aqui no capítulo 3, no verso 1, diz assim, amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Vosso ânimo sincero significa também a sua sã compreensão. Para, verso 2, que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos profetas e dos mandamentos do Senhor e Salvador, mediante vossos apóstolos. Então, aqui ele está falando, gente, eu quero que vocês tenham sempre isso gravado na lembrança de vocês. O que vocês aprenderam dos profetas, o que vocês aprenderam com o próprio Senhor Jesus Cristo, o que vocês aprenderam com os apóstolos de Jesus Cristo, eu quero que vocês entendam, isso continua firme, não mudou em nada, e a fé de vocês precisa estar fortalecida e firme nisso, que Jesus Cristo, o Senhor, ele voltará. E Jesus mesmo, ele vai dizer, eu não vos deixarei órfãos, eu irei para o Pai, mas vou enviar o Espírito Santo. Eu não vou deixar vocês órfãos, desamparados, sozinhos. O Espírito do Senhor vai estar com vocês. Para quê? Para garantir que vocês fiquem firmados nessa fé. E hoje, mediante tantas coisas difíceis e terríveis que a gente tem visto, a gente tem que mais e mais fortalecer essa nossa fé, que Jesus está voltando. Porque a gente, às vezes, não vê tanta pregação nos dias de hoje a respeito da vinda de Jesus. E, às vezes, é até um tanto difícil de pregar e até mesmo de compreender a respeito da vinda do Senhor, porque não se fala muito como antes. Houve uma época que se falava bastante sobre a vinda de Jesus. Jesus está voltando, Jesus está voltando. E agora ele está mais perto do que quando você creu, do que quando você aceitou Jesus como Salvador da sua alma. Ele está mais perto
está mais próxima a sua vinda. Jesus é fato, ele voltará. E tudo está se cumprindo. Até essa questão de Israel é cumprimento da palavra de Deus. Eu tenho um livro na minha casa que o nome dele é E a Bíblia Tinha Razão. Né? E começa a falar fatos que realmente aconteceram. E é isso, irmãos. Muitos não acreditam mais, até mesmo dentro da própria igreja, não acreditam mais que Jesus vai voltar. Mas Jesus vai voltar. E Ele quer encontrar você e a mim preparados. Amém? E aqui eu quero ler mais um verso com você que diz assim, no verso 3. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias consciências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e do meio da água subsiste. Aqui ele está falando sobre muitos falsos profetas que estavam ali, no meio do povo de Deus, semeando a semente ruim deles. Porque o falso profeta, ele é assim, irmãos. Você conhece o falso profeta pelo seguinte fato: ele não consegue aquela ideia conceber para ele mesmo, aquela ideia errônea da palavra de Deus. Não, ele quer semear aquela palavra errada para acolher para si o máximo de pessoas possível para acreditar naquela ideia. Agora eu pergunto uma coisa para você. Existe deturpação da palavra de Deus nos dias de hoje? Falsos profetas com ideias mirabolantes, usando a própria Bíblia para justificar? Existe, irmãos, e não é pouco. Coisas absurdas a gente vê. E que as pessoas querem ali usar a palavra para falar, não, isso aqui está certo, isso aqui é assim que... E não, irmãos. Então, a gente vê isso nos dias de hoje. Os dias de Pedro eram difíceis, a igreja primitiva era difícil, tinham os falsos profetas? Sim, e hoje também. Né? Então, aqui, ele vai dizer, verso 6, pelas quais coisas perece o mundo, de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, o qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então ele está dizendo aqui, olha, gente, haverá um julgamento para o mundo. O mundo vai ser julgado. Os homens ímpios, eles vão ter a recompensa deles. Ou seja, tudo isso que nós vemos aqui um dia vai ser julgado. E qual é a postura e a posição da igreja? Então, para mim e para você hoje, aí ele começa a falar. Ele começa a falar e, em primeiro lugar, eu queria falar para você, aqui no verso 1, que fala sobre o vosso ânimo sincero, ou seja, a sã compreensão. Então, irmãos, uma coisa é certa, Jesus está voltando, vai julgar o mundo,
vai vir com poder e glória, não mais aquele menino que vai crescer, vai morrer pelos pecados, ele vai vir com poder e glória. O Filho do Homem, ele vai vir para julgar a terra. E ai desse dia. E que nós que cremos em Deus, precisamos estar o quê? Preparados. Sim ou não? Nós precisamos estar preparados, irmãos. Nós não podemos estar de qualquer maneira. Os dias que nós estamos vivendo são dias para a gente ter todo o cuidado. É o dia para a gente estar o tempo todo. Senhor, eu quero estar contigo. Senhor, esteja comigo. Senhor, entrega a Ti a minha vida. Senhor, é para a gente estar o tempo todo pensando em Deus. Para a gente estar o tempo todo com Ele no nosso coração. E alertas, porque Jesus está voltando. O dia e a hora, aqui está falando, é como um ladrão, ninguém sabe. E porque não sabemos mesmo, é que a gente precisa estar o quê? Prontos. Prontos para o dia do Senhor. Porque o dia do Senhor, irmãos, vai ser um dia de muita dor para o ímpio, mas vai ser um dia de glória e de alegria para os santos de Deus, para aqueles que realmente entregaram as vidas para Jesus. Então, aqui, a gente passa a falar um pouquinho sobre como é que convém que nós venhamos viver à espera desse dia. Então, começa aqui. Ele fala sobre a sã compreensão. Essa sã compreensão é um entendimento correto da palavra de Deus. Ou seja, cuidado com os ensinamentos da palavra de Deus que estão fora da realidade bíblica. Para a gente tomar cuidado com os falsos profetas, com os falsos mestres, que muitas das vezes estão dentro das igrejas semeando doutrinas que estão totalmente fora do que realmente a Bíblia ela afirma como correto. A gente tomar esse cuidado, ter esse zelo. Irmãos, muitas das vezes, o falso profeta, ele não vai vir de qualquer maneira, ele vai vir se mostrando como um santo e um perfeito, o que está certo. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado com todas as coisas, as grandes e as mínimas, as que estão escancaradas e aquelas que estão ocultas. A gente precisa pedir a Deus direto, Senhor, dá discernimento. Porque, irmãos, muitas das vezes a pessoa vai enrolar a palavra, vai fazer uma enrolação tão grande que a pessoa mais sincera do mundo, ela vai acreditar que aquilo é verdade. Como a gente tem visto muitas vezes aí, né? Igrejas que estão na contramão da vontade de Deus, e as pessoas acham que aquilo ali está certo. Mas o Senhor Jesus, Ele vai vir para recolher um povo santo, imaculado e irrepreensível. Um povo que teme de verdade a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Então, o que Ele fala? A gente precisa ter o quê? Uma sã compreensão. Que Deus nos dê essa sã compreensão. E você vai pedir, Deus, dai-me um conhecimento e um entendimento correto das coisas de Deus, para que jamais eu seja enganado. Eu conheci uma pastora que ela sempre falava assim para a gente, ela falava, olha, eu sempre peço isso a Deus, Senhor, nunca deixa que eu seja enganada de forma alguma. Então, peça isso a Deus. Que eu peça também, que todos nós peçamos, Senhor, nesses tempos difíceis, que se aproxima a vinda do Senhor, que o Senhor venha a preservar meu coração e não deixar nunca que eu venha a ser enganada, mas coloque em mim uma sã compreensão da palavra de Deus. Amém? E aí, a gente vai ver também no verso de número 11, que diz assim, do capítulo 3 mesmo. Capítulo 3, no verso 11. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas os convém ser em santo trato e piedade. Aqui, ele vai falar sobre trato e piedade. Ou seja, ser santo e
e piedoso. Amém? E eu quero ver com você, eu vou ler aqui uma outra versão, que diz assim, olha, que eu achei bem interessante. Ela diz assim, no verso 11: uma vez que todas essas coisas se hão de desarraigar, ou seja, uma vez que tudo vai ter um fim, uma vez que Jesus vai voltar e toda essa terra vai ser julgada e tudo vai ter um fim, vai ser desarraigado, vai ser destruído. Olha, uma vez que todas essas coisas vão se desagregar, considerai qual deve ser a santidade da vossa vida e da vossa piedade. Então, considere qual deve ser o grau da sua santidade, da sua vida com Deus. Considere, ou seja, pense, analise, pare, sente, pesquise, fique pensando qual deve ser o grau da sua e da minha santidade para Deus. Qual deve ser o grau da nossa piedade para com Deus? O quanto eu devo ser santo e o quanto eu devo ser piedoso diante de Deus nesses tempos. Então, que eu venha pensar, que eu venha assim analisar e examinar isso com todo o meu cuidado. Considerar isso, que eu devo ser o quê? Santo, piedoso. Santo é o quê? É ser separado. Separado de quê? Separado do pecado, separado da sujeira do mundo, separado dos enganos do mundo. Eu vou ser taxado como um doido, vou ser taxado como alguém alienado, como alguém que, sabe, está fora da realidade. Não importa. Eu vou manter minha vida de santidade com Deus. Santidade moral, santidade espiritual, santidade nos meus negócios, na vida, no dia a dia, em todas as coisas. Vamos vigiar nisso, igreja, porque a vinda de Jesus está perto. E piedade. Eu preciso, qual é o grau da minha piedade nesse tempo? A piedade, ela significa devoção a Deus. Qual é o nível de devoção que eu devo ter a Deus, de adoração que eu devo manifestar a Deus nesses tempos que aproxima a vinda do meu Senhor? Irmãos, aí é que eu tenho que me prostrar mesmo, que eu tenho que adorar, que eu tenho que estar na presença de Deus, que eu tenho que orar, que eu tenho que fazer de tudo para que a minha vida de adoração, a minha vida íntima com Deus, ela venha estar sempre regada pelo poder do Espírito Santo, por meio de uma oração sincera, de uma adoração verdadeira. E não a adoração simplesmente de palavras, mas adorar a Deus em todos os nossos gestos. Que a gente venha conseguir, irmãos, pela graça de Deus, ser assim. Porque Jesus está voltando. Porque Jesus está voltando e não é uma fábula, e não é uma historinha que alguém contou, um achismo de alguém, mas é a promessa do próprio Jesus. Ele está voltando e a sua vinda está cada vez mais eminente. Ele está voltando. Então, que nós venhamos observar, considerar. Então, que a gente venha buscar o quê? A sã doutrina, ou melhor, a sã compreensão para entender a palavra de Deus, como ela realmente é. Que a gente venha o quê? Considerar como é que a gente está andando e como é que a gente deve andar. E aí, vai dizer um pouco mais. No verso de número 14, diz assim, é nessa outra versão que eu vou ler para você. Portanto, caríssimos, esperando essas coisas, esforçai-vos em ser por ele achados sem mácula e irrepreensível. Ou seja, esperando essas coisas, está esperando a vinda de Jesus? Estamos aguardando a vinda de Jesus. Amém? Então, aguardando essas coisas, estamos aguardando a vinda de Jesus, estamos aguardando o tempo em que o mundo vai ser julgado, em que o ímpio ele vai ser julgado, em que a maldade ela vai deixar de prevalecer, em que a verdade em que a mentira, em que o mal vai deixar de prevalecer e vai ser destruído. Nós estamos esperando todas essas coisas. Mas enquanto eu espero todas essas coisas,
a Bíblia diz: esforçai-vos em ser por ele achados como? Sem mácula e irrepreensíveis. Então eu tenho o quê? Me esforçar. Eu vou estar com meu coração seguindo uma sã compreensão da palavra de Deus. Eu vou estar dentro de mim considerando que devo andar de uma forma separada desse mundo e de uma forma piedosa, de uma forma em que eu manifeste adoração a Deus. E eu também vou estar o quê? Me esforçando. Eu vou fazer um grande esforço para apresentar-me a Deus sem mácula e irrepreensível. Sem mácula, mancha. Ou seja, irmãos, o pecado está aí. Nós estamos aqui, nós ainda não estamos na glória. Nós estamos sujeitos ao pecado? Sim. Será que a gente vai viver aqui nessa terra sem cometer pecado? A gente não consegue. Mas uma coisa, irmãos, é a gente cometer um pecado, é a gente cometer uma falha, e outra coisa é a gente permanecer naquele erro. Foi o que foi dito aqui. É a gente permanecer. Uma coisa é eu andar na prática do pecado, e outra coisa é o pecado por acidente, porque somos falhos, porque somos seres humanos e temos os limites humanos. Está entendendo? Então é a gente não se deixar levar pelo pecado. Eu vou conservar a minha vida sem mancha. Eu vou procurar andar conforme a vontade de Deus. E se eu tropeçar nesse caminho, eu vou levantar, eu vou clamar a misericórdia de Deus, vou dar a volta por cima, não vou olhar para trás, não vou voltar à prática do pecado e vou andar com Deus. É assim que Deus quer nos ver naquele dia. É assim que o Senhor quer nos encontrar. Irrepreensíveis, ou seja, aquela pessoa que ninguém consegue colocar uma culpa sobre ela. Ela está irrepreensível, ninguém consegue repreender ela em nada. Lembra de Daniel? Quando os inimigos lá de Daniel fizeram alguma coisa contra ele, não foi porque eles encontraram coisas erradas em Daniel. Eles falaram, não, vamos impedir, vamos forçar ele a adorar a outros deuses, enfim, né, para ver se a gente pega, pelo menos na lei de Deus, a gente pega ele em alguma falha. Porque ele era uma pessoa que ele se esforçava para estar diante de Deus sem mácula e irrepreensível. Então, o Senhor quer que você e eu venhamos nos esforçar para não pecar. Em outras palavras, nos esforçar para não pecar. E o pecado, a gente sabe o que é o pecado e o que não é o pecado. Porque o Espírito Santo, ele está conosco, o Senhor não nos deixou só. E ele nos mostra. Então, que a gente venha ter essa sensibilidade. E que a gente venha, se a gente já se esforçava, que a gente se esforce mais. Porque agora está o tempo de se esforçar ainda mais. Certo? E aqui no verso de número 17 diz assim, ó. Vós, pois, caríssimos, advertidos de antemão, tomai cuidado para que não caiais da vossa firmeza, levados pelo erro desses homens ímpios. Ou seja, nós devemos estar tomando cuidado. Então, nós vamos ter a sã compreensão da palavra de Deus. Nós vamos considerar, nós vamos nos esforçar e nós vamos também tomar cuidado para não cair nas astutas ciladas do inimigo por meio desses homens ímpios. Mais uma vez, Pedro está dizendo, cuidado com os certos ensinamentos. Porque naquela época, os falsos mestres, irmãos, eles negavam a vinda de Jesus. Eles não aceitavam. Jesus vai voltar? Jesus não vai voltar. Eles negavam o julgamento dos ímpios. Não, vai ficar tudo como está mesmo. Isso aí é história que contaram para vocês, estão acreditando nisso? Então, fazia a cabeça das pessoas, ou tentava fazer a cabeça dos cristãos da época.
Então, a palavra do Senhor está dizendo que a gente deve o quê? Permanecer na nossa firmeza. Eu criei, você creu, e nós vamos permanecer nessa fé. Nós não vamos voltar atrás. Nós vamos permanecer firme, porque a vinda do nosso Senhor está cada vez mais próxima. Amém? Então, nós vamos o quê? Estar a cada dia, como eu coloquei aqui o título, progredindo na fé. Então, diga assim para você mesmo, diga, eu quero progredir na fé a cada dia. Amém? Eu quero progredir na fé a cada dia e não desistir da minha fé, porque o que mais o inimigo quer é roubar a fé de você. Você não vai deixar isso acontecer. Essa fé preciosa da vinda de Jesus, essa fé preciosa de que você vai estar com o Senhor na glória um dia, de que você vai estar na congregação dos santos. Porque a gente não pode se limitar só em pensar nas coisas dessa terra, irmãos, porque tudo isso, como diz a palavra, um dia vai acabar. Mas a nossa alma não. E nós queremos estar com o Senhor para sempre. Então nós vamos considerar a nossa vida diante de Deus, em viver de forma santa e piedosa. Nós vamos nos esforçar para que a gente realmente não venha cair nas astutas cilatas do inimigo. A gente vai se esforçar. E por fim, a palavra de Deus vai dizer assim, no verso de número 18. No verso de número 18 vai dizer assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, muitos são os que hão de querer desanimar você na sua fé. Na sua casa, no seu trabalho, na rua, notícias da televisão, situações que a gente vê por aí, a situação do mundo, vão querer desanimar a sua fé. Mas você vai permanecer firme na tua fé, de que Jesus vai voltar sim, e de que você vai buscar estar preparado para esse dia, sim. E como é que você vai aguardar essa vinda de Jesus? Estando nessa fé, de forma santa e piedosa diante de Deus, de forma sem mácula e irrepreensível diante de Deus, firme para não cair nas astutas ciladas do inimigo. E uma coisa mais, muito importante, você vai permanecer nesses dias, cada vez mais, crescendo. Crescei na graça e no conhecimento. Você vai permanecer crescendo, aprendendo cada vez mais. Vai lendo a Bíblia, vai conhecendo, vai buscando, vai aprendendo mais as coisas de Deus, vai se envolvendo com as coisas de Deus, vai crescendo cada vez mais nas coisas de Deus. Sabe? Você começou a ler um livro ali da Bíblia e você parou. Vai lá, volta, começa a ler de novo. Vai e lê mais livros da Bíblia. Você sabe que a Bíblia é uma biblioteca. Então, quantos livros maravilhosos ali, você vai aprendendo de Deus. Então, ao invés de você, de repente, estar em situações vulneráveis que você pode ser levado a um erro, não, vai ler a Bíblia. Ah, aquele programa, meu Deus, aquele programa de televisão, não, desliga lá, vai ler a Bíblia. Vamos estudar a palavra de Deus, né? Vamos cultuar a Deus, vamos fazer as coisas que agradam a Deus. Aí você lê livros, tem tantos livros, irmãos, que ajudam você a compreender as coisas da Bíblia, né? Tem cada livro maravilhoso. Então, assim, ler um livro é muito bom. Você está lendo a Bíblia e você também lê um livro, é muito bom. E você vai estar o quê? Com seu pensamento nas coisas de Deus, focado nas coisas de Deus. Você vai estar o quê? Crescendo na graça e no conhecimento. Crescendo na graça e no conhecimento, ou seja, você vai estar se desenvolvendo, sua vida cristã vai estar desenvolvendo, andando, ela está indo para frente, ela não vai estar estagnada. O Senhor não quer que você pare, que você fique estagnado, mas Ele quer que você desenvolva. Sabe como aquela plantinha que vai nascendo, aí a pessoa vai lá tratando, vai pondo a aguinha, vai pondo a vitamina, ela vai crescendo, crescendo. Deus, Ele quer que você seja essa florzinha dEle. Vai desenvolvendo, vai crescendo, a cada dia. Né? Então, não deixa com que as situações do mundo esmoreça
a sua fé e essas atitudes, sabe? Que vai levar com que cada um de nós possamos estar mais pertinho de Jesus, de alguma maneira. E, além do que, na semana passada, o pastor pregou aqui sobre Oséias e foi falado sobre que o povo ele perecia por causa de falta de conhecimento. E é interessante que fala que essa falta de conhecimento, ela podia influenciar até mesmo na vida deles. Então, a falta de conhecimento pode até afetar a minha vida, a minha alma. Então, isso é muito importante, que a gente venha conhecer mais e mais de Deus, andando diante de Deus de toda essa forma, de toda essa maneira, aguardando a vinda do Senhor. Amém? Então, assim, a maneira como eu creio, e como a Bíblia nos ensina que o Senhor quer nos encontrar, de uma forma realmente santa, de uma forma irrepreensível, de uma forma firme na fé, e realmente crescendo em graça, crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Então, bora lá pegar aquele livro para a gente ler, bora lá pegar a Bíblia, né? Ler aquele livro que você começou a ler lá da Bíblia e não terminou, e vamos para frente, em nome de Jesus, porque para muitos o dia do Senhor é um dia de dor e de tristeza e de muito desespero, mas para aqueles que são santos em Cristo, para a igreja do Senhor, vai ser um dia de muita alegria. Então, que nós estejamos preparados, irmãos, para esse dia, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a igreja, agradeço a oportunidade.